Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu vou bem, graças a Deus. Pequeno problema técnico aqui que eu estou resolvendo agora. Vamos ver. Acho que agora foi. Sabe assim, quando você é amador que nem eu, parece um monte de problema. E aí é muito gozado, né? Porque parece que o mundo moderno ficou meio doido, né? Porque se eu digo assim que eu sou amador, isso soa como um demérito, né? Bom é ser profissional, ser amador é um demérito. Mas será que é demérito amar? Eu gosto muito dessas reflexões, sabe? Hoje, lá no trabalho, surgiram umas coisas que eu tinha que fazer e que eram muito difíceis, né? Mas que eu fiz rápido. Né? E aí eu mesmo comentei com uma colega de trabalho, eu sou uma máquina. Mas agora sim, eu estava pensando, isso é um elogio? Será que a gente, quando tem uma performance muito boa, a gente é uma máquina, isso? Ser máquina é bom? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, sabe, pessoal? Porque isso, as coisas que a gente fala, elas refletem o que a gente pensa, né? E nem sempre o que a gente pensa, o que a gente fala é a melhor coisa, né? Então a gente tem que ficar alerta para isso, né? É uma coisa que chama atenção, né? Mas vamos indo. Deixa eu colocar aqui para ver se eu estou direitinho no ar. Estamos com problema para reproduzir esse vídeo aí. Menino, mostra aí para mim. Já fiquei preocupado. Bom, a Gracinha entrou. Boa noite, Gracinha. Paz e bem. Estava aqui preocupado, sabe, Gracinha, que eu tentei entrar aqui e deu problema. Mas se você entrou, sinal que eu estou aparecendo, né? Agora entrou ali também, então agora está tudo certo. Essa semana foi bastante tumultuada, né? E o pior é que não acabou ainda não. Ainda tem coisa para fazer. Amanhã, boa noite, paz e bem, está dizendo Gracinha. Amanhã é um dia também, assim, vamos dizer, com muita coisa para fazer, né? Porque amanhã, além das atividades habituais, eu tenho uma palestra para dar, né? Inclusive, amanhã não tem live, porque tem ciclo bíblico, né? A gente vai fazendo tanta coisa que a gente fica até meio perdido. Sábado, dia 8, tem uma coisa a fazer. Aí semana normal, sábado, dia 15, tem outra coisa para fazer. Aí fim de semana normal, sábado, 22, tem outra coisa para fazer. Ai, meu Deus do céu, não para. Mas está tudo bem. A gente vai tocando, né? Ah, Bernardo, você está cansado? Tô. Bernardo, se diz que está cansado? Claro que eu digo. Não tem por que mentir, né? Não tem por que a gente nem dizer, eu não estou cansado e estar, nem dizer, eu estou cansado e não estar, né?
quando a gente deve ser assim, muito sincero no que a gente está vivendo, no que a gente está passando, no que a gente está sentindo. Né? Parece assim, às vezes as pessoas querem dar uma impressão que elas são mais do que elas realmente são. Mas isso é assunto para uma outra hora. Agora, vamos nós aqui fazer a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. E quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada e varre a casa à procura cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, mozinho entrou. Mozinho, boa noite, paz e bem. Sabe, essa passagem é uma passagem muito importante, muito poderosa, eu diria até, mas que com frequência as pessoas não aproveitam dela. O termo que eu vou usar é aproveitar mesmo. Por quê? Porque elas não pegam toda a profundidade dessa perícope, desse pedaço do Evangelho de Lucas. Né? De fato, né, esse capítulo do Evangelho de Lucas, o capítulo 10 não, capítulo 15, isso, capítulo 15, ele é conhecido como as parábolas da misericórdia. E sabe, eu acho interessante, porque existe um monte de pessoas que diz que são devotas da divina misericórdia. Mas elas parece que não leram esse capítulo do Evangelho de Lucas. E sabe, eu acho interessante porque ele tem uma série de detalhes, uma série de pequenas coisinhas, né, que vão se tornando cada vez mais interessantes. Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu acho muito importante. Eu, sinceramente, poderia fazer
um retiro inteiro. Retiro de 2 dias, talvez até 3. Só com esse capítulo. Mas nós vamos tocar num aspecto. E eu não vou tocar nesse aspecto à toa. Vou tocar nesse aspecto porque é uma coisa que me angustia muito hoje em dia. Esse evangelho começa assim. Naquele tempo, os publicanos e pecadores. Então ele já começa pegando pesado. Porque na época de Jesus, alguém para ser chamado de pecador é porque era um escândalo público. Para a pessoa ser chamada de pecador é porque a pessoa pecava mesmo, pecava para valer, pecava bonito. Não era meio pecadinho, não. Não era uma coisa assim, uma aparênciazinha de pecado. Quem é que entrou aqui? Alexandre Barbosa de Cristo entrou. Boa noite, Alexandre, paz e bem. Não era uma coisinha assim, não. Era um pecado público, era um escândalo público. Então, esse pecador aqui, ele tem que ser um pecador mesmo. Só que tem um grupo pior que o pecador público, que é o publicano. O publicano é algo assim, sem uma coisa parecida para os cristãos hoje em dia. Né? O publicano, na época de Jesus, era daqueles que a família tinha vergonha. Normalmente eles deserdavam o publicano de tanta vergonha que tinha. Então, assim, naquele tempo, o que era considerado pior dos piores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Sabe, eu fico olhando e eu fico pensando, nós vemos isso hoje em dia. Quantos são os homens e mulheres que se aproximam da igreja, das comunidades de fé, que são considerados desprezíveis, que são considerados pecadores, que são marginalizados, que são considerados indignos pela sociedade, e eles se aproximam da igreja. E sabe, pessoal, na minha cabeça, no meu pensar, isso deveria ser um motivo de festa para a igreja. Quando alguém que é considerado desprezível, indigno, né, descartável, se aproxima da igreja, nós deveríamos ficar felizes. Porque essa pessoa não fez isso à toa, essa pessoa fez isso porque se sente protegido na igreja, se sente protegido na igreja. Sabe que vai ser acolhido, acolhida na igreja e sabe que ali tem espaço para ela. O problema é que nas comunidades de fé, até hoje, existem fariseus e mestres da lei. Não, Bernardo, fariseu é coisa de judeu, eu sou cristão. Ai, Luizinho literal, menino, presta atenção. O que caracteriza o fariseu? O fariseu vive por uma rígida observância da lei. O fariseu é preso a uma visão antiga da fé. Ele é tão preso à visão antiga da fé, ele é tão rígido na observância da lei, que quando Jesus, que é a novidade,
é a lei perfeita, se aproxima deles, eles não o reconhecem. Os mestres da lei são aqueles que sabem tudo da lei, sabem os detalhes, sabem as exceções, sabem todas as regrinhas, todos os rodapés, todas as rubricas vermelhas. Mas eles são tão apegados nisso, que quando aquele que é a plenitude da lei chega perto deles, eles não o reconhecem. Os mestres da lei hoje, na Igreja Católica, são os especialistas em catecismo. São aqueles que conhecem o código de direito canônico de fio a pavio. Vocês devem conhecer pessoas assim. Tal coisa. Tal coisa está no catecismo da Igreja Católica, número tal. E se bobear é capaz até de falar o número. E tal coisa, tal coisa está no cânone tal, que define Vai dizer que vocês não conhecem gente assim. Eu garanto que é capaz de ter gente, inclusive, com esse negócio de internet, podcast, essas coisas, programa de televisão. Programa de televisão é coisa de velho, né? Eles mostram para você assim, como se a pergunta fosse feita naquela hora e eles respondessem naquela hora para mostrar autoridade. E é interessante porque os fariseus e os mestres da lei, quando os publicanos e os pecadores se aproximam de Jesus, eles se revoltam. Vai dizer que você nunca viu uma pessoa assim na sua comunidade de fé. Quando essa pessoa chega para você, ela reage, né? Dizendo a pessoa lá, o pecador, a pessoa excluída, o pobre, o miserável, o dependente, o recasado, a pessoa chega lá e imediatamente tem alguém dizendo que ela não pode estar na igreja por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Eu, assim, às vezes eu fico até angustiado. Diácono fulano pode entrar na fila da comunhão? Não sei. Se ele entrou, entrou. Mas o senhor tem que impedir que ele comungue. Eu não tenho a chave do paraíso, não. Eu não tenho a chave da porta da igreja, não. Mas ele está em pecado e tal. Você tem certeza absoluta disso? Você pode me garantir sem nenhuma sombra de dúvida que essa pessoa não se confessou há meia hora atrás? Você está vivendo com ela, do ladinho dela, para ter certeza que ela está em pecado absoluto? Sabe, é como se as pessoas tivessem um prazer em condenar os outros. Né? Jesus uma vez critica os fariseus dizendo assim: vocês tomaram a chave, acho que é isso, tomaram a chave da salvação, encostaram na porta e não deixam ninguém entrar. Eles não se alegram com os pecadores públicos e os publicanos estarem procurando Jesus para o escutar. Na verdade, eles se aborrecem com isso. E é uma coisa que eu juro que eu não entendo. Como é que você se aborrece com alguém procurando Jesus? Né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Ora, se a pessoa
encontrou, veio ao encontro de Jesus, por que eu vou me aborrecer? Dom Antônio Carlos, bispo, ele era de Caicó, agora está em Petrolina. Ele uma vez falou assim: a igreja recebe o jovem do jeito que ele é, para depois tornar ele do jeito que ela quer. Um pouco, isso se aplica a qualquer um. A igreja deve receber as pessoas do jeito que elas são. Depois, elas se tornarão do jeito que ela quer. E aqui, pessoal, quero deixar muito claro. Essas pessoas vão se tornar do jeito que a igreja quer. A igreja. Não é você. Não é o diácono Bernardo. Não é o padre não sei o quê. Não é o bispo não sei como. As pessoas se tornarão do jeito que a igreja quer que elas se tornem. As pessoas têm que parar de dar a si um papel, uma autoridade que elas não têm. A pessoa, para participar da igreja, tem de ser assim, cozido, frito, assado. Não! A pessoa tem que ser igreja. Acabou. E se ela for igreja, está tudo certo. Errado. Então, as pessoas que ficam determinando como a igreja deve ser. Aí, pessoal, não vai ter jeito, vai ser um fracasso. Entendam isso. A gente tem que entender que cabe a gente acolher as pessoas. É isso que Jesus está falando aqui, né? Cadê? Assim haverá no céu mais alegria por um pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Mas ele não vai se converter se ele não for acolhido. Ninguém pode se converter se não conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus não vai ser conhecida estritamente pela leitura. Se eu não me engano, eu não me lembro o livro, mas eu sei que Paulo fala isso. Ainda que eu tivesse toda a ciência, que eu conhecesse todos os livros, se eu não tivesse o amor, nada serviria. Isso de nada serviria. Mesmo que a pessoa leia a Bíblia e por um dom do Espírito Santo receba uma ciência infusa, entenda o que está na Bíblia, leia o catecismo e por uma ciência infusa, entenda o catecismo inteiro, leia a doutrina social da igreja e novamente, por ciência infusa, entenda isso. Ela ainda não será capaz de realmente se converter. No máximo, ela vai se transformar num fariseu ou num mestre da lei, que vai saber o que está escrito ali e vai ficar perseguindo aquilo, mas sem nunca realmente se converter. Para ver a conversão, é preciso, antes de tudo, você viver na comunidade de fé. Tem alguma pessoa, não sei quem falou isso, mas eu me lembro dessa frase. A cabeça pensa onde o coração pisa. A gente
vive a realidade, a gente sente, a gente age, a gente se realiza naquilo que a gente experimenta. Usando o linguajar bíblico, se você não conhece a igreja, você não se converte. Ou seja, se você não vivenciar a igreja, você não vai se converter. Por isso, é essencial que haja o acolhimento. A pessoa chegou na sua comunidade de fé, ela é uma ovelha perdida. Acolhe ela. Recebe essa pessoa. Faça tudo o que você puder para que ela consiga se sentir amada. Traga ela para perto de você. A gente começou a fazer o círculo bíblico e foi muito gozado que uma determinada pessoa entrou ali. Eu virei, olhei, você vai participar? Ela olhou assim. É que eu não fiz inscrição. E eu virei para ela, nem precisa fazer. Você vê aquela pessoa, eu acho que ela estava com um certo grau de receio. Será que eu posso vir aqui? Será que eu não tinha que fazer uma inscrição? Será que eu não tenho que ter um determinado subsídio, um determinado livro, um determinado tipo de Bíblia? Por quê? Porque ela está acostumada a ser tratada assim. E o que a gente fez? A gente surpreendeu ela. Oi, que bom que você veio. Não precisa de inscrição, não. Vem aí, fica aí, dá sua opinião. Sabe, pessoal, pode parecer estranho, mas tem mais chance dela voltar se ela for tratada assim, do que se a gente ficar retaliando ela, ficar reprimindo-a, ficar tratando essa pessoa como se ela fosse indigna, como se fosse indevida a presença dela, ou como se ela não merecesse estar lá. É muito desproporcional a fala de Jesus, né? Haverá mais festa no céu pela chegada de um pecador que se converteu do que 99 justos que não precisam de conversão. Nos dias de hoje, que nós consideramos, né, mortes, um número de mortes aceitável, né? Teve um desabamento, deslizou, que nem ontem, por exemplo, se eu não me engano, foi aniversário da tragédia de Mariana. Fico pensando, se tiver uma nova barragem que cai, é capaz de algumas pessoas dizerem assim, só morreram 10 pessoas, para o que foi muito pouco. Mas Jesus fala que ele prefere que uma pessoa se converta, ele vai fazer uma festa maior por uma pessoa que se converteu, do que 99 justos que não precisavam da conversão. E nós aqui ficamos dizendo, não, essa pessoa não merece. Por que eu vou acolhê-la aqui? Já pensou se você merece? Você merece estar na igreja? Você, de fato, é tão especial que não tem nada que deponha contra você? Você realmente, quando chegar frente a frente com Jesus,
Você está absolutamente em paz? Tem certeza que ele não vai ter um A para apresentar contra você? Entende? Mas você acha razoável que você seja acolhido. Mas aquela outra pessoa que você acha indigna, você acha que ela não merece ser acolhida. Só quero te lembrar de Mateus capítulo 7, logo no início. Da mesma forma que fordes julgados, que vocês julgarem, vocês serão julgados. Da mesma forma que vocês acolherem, vocês serão acolhidos. Da mesma forma que vocês forem misericordiosos, serão misericordiosos com você. Misericordiosos com você. Essa é a regra. Entendem isso? E aí eu fico pensando, por que não acolher? Qual é o motivo que nós temos para não acolher uma pessoa que chega à igreja? Qual é o motivo que a gente tem para não se esforçar para aceitar uma pessoa? Né? Bem, então, pessoal, vamos investir nisso, em acolher as pessoas. Mas, Bernardo, eu não sei como fazer. Eu entendo porque eu já passei por isso muitas vezes. E eu vou te dar um conselho. Quando você não souber o que fazer, ame aquela pessoa. Basta amar a pessoa. Porque quem ama acolhe, quem ama entende, quem ama aceita, quem ama compreende. E no fim das contas, você não vai fazer nada errado. Amém? Vamos ver a hora? 8h02. Bom, por hoje é só. Esse fim de semana vai ser um fim de semana complicado, pessoal. Porque sábado agora é a missa de 7º dia de Dona Gracinda. Dona Gracinda é a mãe de um amigo meu muito querido. Então eu vou participar da missa de 7º dia. Não sei se a missa acabou, eu consigo chegar aqui para as 19h30. Então eu vou deixar se eu chegar, eu solto uma mensagenzinha e aviso. Se eu não chegar, eu vou dar um jeito de fazer no domingo, tá, pessoal? Pode ter certeza, tá? Bom, vou me despedir agora deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Pier Giorgio Frassati, Pedro Jorge Frassati, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê nesse fim de semana, seja sábado, seja domingo. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.